Muito boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, que honra estar aqui novamente com vocês. E sempre que eu venho aqui tem algo diferente, né? Estava comentando com a Vanusa, gente, como tá bonito, como tá agradável. A gente fez até umas fotos antes, né? Para honrar todo esse espaço lindo que acolhe e que seja realmente um momento assim, de trocas que a gente possa ter, de contribuição. Quando a Vanusa entrou em contato comigo, né, chamando para vir aqui, ela falou assim, Ana, a gente quer cuidar da questão da saúde mental, né, e cuidar das nossas relações, isso faz com que a gente também cuide da nossa saúde mental. E por isso que hoje eu estou aqui, né, hoje trazendo para vocês o tema pertencimento e conexão. A potência da escuta e da atenção na construção de um espaço mais humano. Eu já tive aqui com a Vanusa algumas vezes, né? A Vanusa, quando eu comecei a dar palestra, ela foi a pessoa que me abriu a porta. E ela sabe que sempre quando ela me convida, eu dou um jeitinho de vir aqui, porque quando eu comecei, foi ela que abriu a porta. Isso eu lembro muito bem disso. Eu sou Ana Paula Batisucci, sou especialista em comunicação integrativa, né? Trabalho com consultoria organizacional, né? Com desenvolvimento de lideranças. Eu venho de uma experiência, gente, de 22 anos de empresa familiar. E de 10 anos para cá eu venho atuando mais nas áreas corporativas, também na consultoria com Sebrae, Senac, né? Então tem toda uma rede aí que eu venho trabalhando. E caminhando muito pelos espaços, encontrando muitas pessoas, esse tema que a Vanusa chegou e comentou e falou assim, Ana, vamos falar sobre isso? Eu falei assim, poxa, que bacana, é importante, hoje é fundamental, né, a gente cuidar disso. E aí eu peguei e falei assim, então tá, então vamos, né? Então para mim é uma honra estar aqui com todos vocês. Gente, tem uma pergunta para vocês. Olhem essa pergunta. Você já se sentiu deslocado ou ignorado em algum espaço onde gostaria de contribuir? Sim. Sentiu? Já. Então tá. Vocês não estão sozinhos. Podem ter certeza disso. Tá? Estamos juntos. E quando a gente fala isso, gente, isso daqui é só para a gente fazer a nossa chamativa, mas antes de entrar realmente no pertencimento, eu gostaria de perguntar para vocês o que realmente nos faz feliz na vida. O que vocês acham, gente? O que realmente nos faz feliz na vida? Uma coisa que me faz bem é o ato de servir. Isso é uma coisa que tem, eu vejo um retorno mútuo, é via de mão dupla. Eu faço algo bom para a pessoa e eu também estou recebendo. Isso, é uma reciprocidade. Isso. Maravilha. Quem mais, gente? O que nos faz feliz? Acho que é a família. A família. O que mais? Quem gosta, né, se está na área correta, o trabalho também. Sim. A liberdade. A liberdade. Então, gente, essa pergunta teve uma larga pesquisa, tá? Uma das maiores pesquisas sobre desenvolvimento adulto. Eles trabalharam dentro dessa pergunta, o que realmente nos faz feliz na vida? Na Universidade de Harvard, eles pegaram uma amostragem de aproximadamente 700 pessoas. E eles, ao longo desses 700 anos, eles acompanharam essas pessoas para ver como que seria, como essas pessoas estavam, né? Então, algumas se formaram na área médica, outros na área corporativa, cada um dentro de uma área, e eles foram acompanhando essas pessoas. E ao longo desses 75 anos, gente, todo ano, eles faziam o exame dessas pessoas, eles iam na casa das pessoas para ver como que estava a vida delas, e eles perceberam que algumas pessoas avançaram e outras, elas caíram em declínio. E esse estudo, gente, passou por 4 etapas, foram 4 diretorias, né? Esse é um dos últimos diretores dessa pesquisa. E porque assim, quando a gente pergunta assim de relance, o que realmente nos faz feliz, aqui, né, pelo fato até do movimento onde vocês participam, vocês realmente valorizam essa questão
dos valores, né? Essa coisa do bem, das pessoas, da conexão. No entanto, se a gente for por aí afora, normalmente as pessoas vão falar sucesso, dinheiro, não que não seja bom, é muito bom também. Mas, no entanto, nessa pesquisa, eles identificaram que realmente o nosso maior sucesso na vida está no afeto. É aquele que é trocado, dividido, saboreado e devolvido entre os seres humanos. Parece óbvio, mas é ainda bastante difícil. Sucesso e saúde, portanto, é ter amigos, família e amores. O resto é o resto. Porque se a gente não tiver esse algo a mais que nos nutre, boas relações, a gente também acaba perdendo outras coisas na nossa vida. Né? Então, eu acho muito bacana essa pesquisa. E aí, fundamentado nisso, gente, nessa pesquisa, eu trago até uma outra pesquisa, né, de um filósofo, o Erich Fromm, né, e ele traz a seguinte questão: o que acontece na nossa vida quando faltam essas relações? Né? Então, na realidade, o pior medo que a pessoa tem é se sentir excluído. Então, ele conseguiu avaliar o quanto que o pertencimento é importante. Né? E para a gente ter pertencimento, a gente tem que ter conexão. Conexão com os outros, gente, é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Então, e o que faz com que tudo isso aconteça? Tem que ter pertencimento, conexão e atenção. São pontos chaves para que as coisas aconteçam. Agora, falando sério, qual prioridade a gente dá nisso no nosso dia a dia? O quanto, gente, realmente a gente pode ter essa atenção, esse cuidado com o outro, com as pessoas que estão próximas da gente mesmo. Porque muitas vezes as coisas passam muito batido. E a gente sabe o quanto é importante essa sensação de pertencimento. Né? Então, assim, quando eu falo pertencimento, o que vocês entendem por essa palavra? Eu entendo como acolhimento. Você se sentiu acolhido ou naquele espaço, ou por aquela pessoa da família. Uhum. Tá. O que mais? Fazer parte de qualquer local onde a pessoa pretende ir, né? Se inserir no trabalho, na família, né? Tem muito de pertencimento na sistêmica, né? Uhum, tem. Tem. Então, é muito importante isso. Fazer parte de uma tribo, né? Sim, é verdade. Isso. Então, ó, pertencimento, tá? Pela origem, pertencimento vai além de estar presente. É sentir-se reconhecido, respeitado e valorizado no coletivo, que é o que vocês trouxeram, tá? Quando há pertencimento, há espaço para contribuição autêntica, conexão genuína e segurança emocional. Gente, é muito importante a gente criar espaço onde as pessoas se sintam pertencentes. Porque quando a gente trabalha esses espaços de pertencimento, a gente está trabalhando o quê? Relação de confiança. A gente está trabalhando o quê? Segurança psicológica. E isso faz bem para a alma. Isso faz bem para o ser humano. Porque vocês viram lá a pesquisa, né, que o Erich Fromm ele traz. Né, o quanto que essa questão ela tem a ver com a nossa sobrevivência. Então, é muito importante a gente começar a criar esses espaços. Mas como a gente vai criar esses espaços de pertencimento, né, nos espaços coletivos? Como que a gente faz isso? A gente precisa entender que existe, gente, uma diferença entre inclusão e pertencimento. Vocês acham que tem alguma diferença? O que vocês acham? Qual que é a diferença entre inclusão e pertencimento? Vou dar um exemplo que eu estou aqui, por exemplo, agora. Isso. Aqui eu fui incluída, pelo que eu entendi. Só que eu também depois gerou um pertencimento, que eu já me senti bem, eu já me senti acolhida. Então, dentro desse ambiente, primeiro, eu acredito que eu fui incluída e depois pertencida. Sim. Muito bom. Quem mais, gente? Ó, e a gente também vai ver o pertencimento dos espaços coletivos, tem os espaços de exclusão e do silenciamento. Tá? Quando não tem pertencimento, existe uma consequência.
tá? A pessoa se sentir excluída, né? O silêncio. O pertencimento é que o grupo não aceitou o pertencimento. Tem a inclusão, mas não foi aceito. Sim. Daí o que acontece? Aí a gente tem que fazer um trabalho onde as pessoas se sintam pertencentes. Por exemplo, eu trabalho muito com lideranças, né? Então as lideranças, elas estão o quê? Ali na ponta, administrando toda a equipe. Então a gente sabe que quando a liderança ela não é uma liderança madura, ela não consegue abrir esse espaço para ampliar a relação de confiança e para que as pessoas se sintam mais pertencentes. É muito importante. Lógico, gente, que tudo não depende só da gente. As pessoas têm que querer também, têm que estar envolvidas no processo. Mas dentro da parte que nos cabe, é importante a gente fazer alguns movimentos, né? Porque o que a gente vê, gente? Hoje tem um descuido, né, nas relações. Vamos começar, quantas pessoas deixam a gente pendurado no WhatsApp sem resposta? Né? E depois a pessoa vem reclamar de alguma coisa. Então, assim, são coisas assim tão sutis. A pessoa fala assim, isso não tem nada a ver. Não é? Aí o que acontece? O outro vai se sentindo excluído, não vai dando atenção, né? E aí você sabe que isso vai minando as coisas. É isso que você falou, lembra também questão de grupo. Por exemplo, assim, todas as pessoas têm grupos, né? Grupos de família, grupos de amigos, grupos de coisas. E muitas vezes nos grupos é isso, né? Um fala bom dia e ninguém responde. Ou então, então a gente, eu sempre quando falo bom dia dentro do grupo, eu respondo. Porque eu imagino que aquela pessoa que deu bom dia, ela está esperando esse retorno, né? Sim. E às vezes, até no grupo de família, grupo de amigos, a gente não tem essas conexões todas, às vezes a gente não presta atenção nisso. Não presta atenção. E é a pergunta, né? O que a gente está fazendo no dia a dia com relação a isso? Porque são coisas pequenas, gente, mas mina as coisas. Mina, às vezes, uma atenção, um olhar. Gente, às vezes, um oi que você dá, um áudio que você manda, aquilo ali faz diferença. Né? E porque o outro ele sente essa conexão e dá diferença sim, tá? Agora voltando, né, vocês falaram sobre inclusão e pertencimento, inclusão é aquela coisa, você pode estar aqui, né? Que foi o que você trouxe, olha, estou aqui e fui incluída, tá? A inclusão é o convite, né? O Leandro que te convidou para vir, aí ó, foi um convite que você veio, tá? Agora, o pertencimento, né, é exatamente aquilo. Você é parte daqui. Me senti acolhido, eu já estou me sentindo aqui. Né? E o pertencimento é essa acolhida. Né? Então, assim, é uma coisa sutil, mas que faz diferença. E assim, para ela se sentir acolhida, ela teria também a parte do grupo acolher. Não adianta eu já não acolher e ela perceber, ela também não vai se sentir pertencente. Não vai. Não vai. Acontece muito por aí essa né, só a inclusão. Pertencimento não. E é o que a gente precisa, gente. Hoje o que a gente vê é um culpando o outro, um denegrindo o outro. Então, assim, é tenso, mas e como a gente vai criar esses espaços onde as pessoas se sintam mais pertencentes, se sintam com uma voz mais ativa, se sintam mais seguras de colocar a sua opinião? Porque tem lugar que dá medo de se falar as coisas, não tem? Tem lugar que dá muito medo da gente emitir uma opinião, né? E na realidade, quando a gente vai trazendo essa consciência grupal de pertencimento, quando a gente trabalha isso, que é aquela coisa de nutrir a terra. A gente nutre a terra, a gente trabalha, né? Todo mundo começa a plantar junto, mas também se a gente não cria esses espaços, a gente não tem espaço também para falar as cacas, né? Não é verdade, gente? Vai ter uns momentos que a gente vai ter que falar coisa difícil. E como que a gente vai falar de coisas difíceis se a gente não se sente pertencente, se a gente não tem segurança o suficiente para falar aquilo, né, com medo de se sentir julgado diante da situação, de ser excluído, né, que é exatamente isso que a gente está trazendo. E isso para tudo, gente, tem um trabalho, né? Então, a verdadeira mudança ela acontece quando o outro se sente livre para ser quem é, sem medo de julgamento ou rejeição.
Gente, tem uma definição, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre empatia, que se fala o seguinte, que você ter empatia pelo outro é você abrir um espaço para o outro ser, quem ele realmente é. Né? E como que a gente cultiva as relações para que as pessoas possam se sentir à vontade para ser quem elas são? Porque, gente, a coisa mais triste que tem é quando você fica preocupado com aquilo que você vai falar para a pessoa. Isso acontece, gente? O que vocês acham disso? Nossa. É o que está acontecendo muito atualmente. Muito, né? Eu que o digo. Conviver com japonês, gente, é Sisudo, Eu me casei com um japonês, filho, me separei. E a minha filha agora... Claro que não são todos, né? Não. Agora minha filha Aqui não também funciona a me generalização. Agora ela deu para falar que eu não aceito o casamento dela. Ela está casada há 7 anos, ela está vivendo com ele há 7 anos. Isso. Só que resolveu. Mas isso daí é uma coisa... Então, para você ver o quanto esse tema, ele mexe com a gente, né? Tanto Parece que a Lu... que eu vim aqui para ouvir tudo isso. Então, mas gente, ó, cada um aqui tem uma situação dessa, e aí, e o legal é que essa contribuição que vocês trazem, né, uma opinião da Lourdes, isso vai acessar algumas partes nossas que também traz outras perspectivas para a gente também estar olhando. Né? Lógico que é um trabalho interno também, né? É muito fácil a gente falar assim, tem empatia, escute. Gente, tem um trabalho para a gente escutar. É verdade. É super difícil exercitar a empatia. É difícil, tem horas que não dá não, tem horas que é complicado. Então tem todo um trabalho, porque nós, principalmente ocidentais, a gente não é natural nosso a gente ter o processo da autoobservação. Aqui é um grupo onde as pessoas se auto-observam mais, mas a gente sabe que nós somos uma amostragem. A maioria dos lugares as pessoas elas estão no batidão, na correria do dia a dia e a pessoa não se auto-observa. E para ter transformação tem que ter essa auto-observação, senão não muda, senão não vai ter empatia, não vai ter escuta. Né? Se a pessoa ela tá cheia, como que ela vai escutar o outro? Como ela vai gerar atenção ao outro? Né? Que daí é a questão que a Vanusa traz pra gente da importância da saúde mental. Né? E tudo isso, gente, passa por onde? Pelo processo do autoconhecimento. Se a gente não tem o autoconhecimento, a gente não identifica esses pontos. Não identifica e a gente não muda, a gente cria pontos cegos. Né? Então, gente, a gente está comentando do pertencimento e existem impactos da exclusão e do silenciamento. Né? Então, assim, quando o pertencimento falha, né, que a gente começou a falar um pouquinho aqui, né, o que a ausência do pertencimento ele gera nas pessoas? Então, o que acontece? Isolamento emocional, redução do engajamento, desconfiança nos vínculos e bloqueios na comunicação. Vocês veem algo parecido com isso? Muito. É importante salientar o que você falou no começo. Que, por exemplo, eu vou dar um exemplo da pessoa que você falou que não está respondendo no WhatsApp. Aí essa mesma pessoa, por algum momento, vai querer te cobrar alguma coisa. Mas você também já está chateada com aquilo, aí a comunicação não vai fluir. Então eu vejo a comunicação também como uma compreensão, porque você se comunica bem. Mas se eu não quiser te entender, eu não querer, não vai adiantar muito. Então eu também tenho o trabalho da compreensão do outro, que isso é bem mais difícil. Sim, e por isso que a gente trabalha a coesão grupal, para que as pessoas, aí pensando num setor corporativo, né? E aí tem que fazer todo um trabalho em equipe, primeira coisa de relação de confiança, para que as pessoas se sintam à vontade para elas serem, para sair desse patamar do medo do confronto, né? Porque se a pessoa, ao invés dela colocar as questões e melhorar a comunicação e fazer um conflito de ideias, porque o que acontece? Eu penso de um jeito, a Vanusa pensa de outro. A Lourdes, ela vem e traz uma outra opinião. A gente unindo as três pontas, talvez a gente encontre uma solução melhor.
né? Então, só que o que acontece? Se não tem a relação de confronto e se eu não me sinto à vontade ali de falar, não me sinto pertencente, eu vou gerar o medo do conflito. E o que a gente quer é o quê? É abrir um espaço para que a gente faça um conflito de ideias, a gente traga novas percepções e eu poder falar claramente, Leandro, olha, você tem esse ponto de vista, né? Eu tô achando legal, ao mesmo tempo eu penso diferente de você. E a gente poder conviver bem, mesmo E tendo sem rancor, né? diferenças. Porque tem uns que já saem assim, já não quer nem olhar pra sua cara. Sim. Não, isso acontece. É? Acontece. Porque o que acontece? A gente toma as coisas muito pelo lado pessoal. E isso tá ligado com o quê? A falta de autoconhecimento. Se a pessoa ela não tem o autoconhecimento, ela não tem noção daquilo que ela está fazendo, ela vai julgar, ela vai se sentir magoada, ela vai tomar como pessoal e a coisa não vai andar. E não é esse o caminho que a gente quer. A gente quer, por meio dessa relação de confiança, a gente sair desse impacto aqui da exclusão. Porque o que acontece? Os bloqueios de comunicação. Né? Quantas vezes, gente, tem esses bloqueios, a pessoa sabe o que é esse bloqueio, as fantasias que o outro tem com relação a mim, e isso acaba distanciando. Por isso que a gente tem que ter uma autopercepção. Eu, geralmente, quando eu dou os treinamentos, gente, eu falo para as pessoas o seguinte, gente, dá para sofrer menos. Dá para sofrer menos, porque o que acontece? A gente não tem noção, a maioria da qualidade dos pensamentos, o impacto emocional que aquilo causa, que comportamento que gera aquilo ali e a ação que a gente faz normalmente de retirada. Então, quando você começa a ter essa compreensão, você desmistura um pouco as coisas. E aí que vai fazendo a diferença. Tá? Aí, para quê? Para que a gente não faça esse movimento do isolamento social. Às vezes uma pessoa ficou chateada com alguma coisa, ela vai ficar mais acuada, né? Ela não vai responder, né? Ou ela perde a motivação, né? Ela fica desconfiada das pessoas, ela entra naquela coisa assim do inimigo, ou eu estou sendo perseguida, né? Porque acaba criando inimigos imaginários, e às vezes não é nada disso. E muitas vezes a pessoa, ela acaba criando até inimigos de si mesma. Ela começa a imaginar coisas dela ruim. Né? Então, assim, por isso que é importante a gente começar a ter esse tipo de clareza. Porque daí a gente vai fazer espaços melhores. Né? Então, o silêncio imposto é a morte da identidade coletiva. Então, assim, muitas vezes vem aquelas coisas autoritárias, né? E quer cortar as coisas assim no talo, e os silêncios, né? E qual o impacto disso, né? Quando não se pode falar. Então, como a gente voltando, né, o WhatsApp, né? Eu fiquei preocupada com essa conversa. Ah, por quê? Conta pra nós. Porque assim, muito, e agora você abriu o meu campo de visão, né? Porque eu não estava tendo, né? E você vê, né, como que é a coisa. Eu, por exemplo, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Né? Então, eu vejo uma mensagem, eu respondo a mensagem, e de repente a pessoa fala de novo comigo, eu simplesmente vou fazer outra coisa, acabo esquecendo, e vou no outro. Depois, nossa, depois de 2 dias, 3 dias, eu vou lembrar que eu não respondi, e fico com vergonha de voltar o assunto. Mas também eu não sabia que era tão importante pro outro lado, assim, como você está falando. É importante, porque isso mina as coisas. É bom, tipo assim, ó, não estou podendo falar agora, depois a gente conversa melhor, né? Ou aquela coisa, você falou, passou 2 dias, fiquei com vergonha de responder. Não, fala pra pessoa, menina, passou 2 dias, tava com um monte de coisa aqui. Fala a verdade, tava com um monte de coisa aqui e acabei esquecendo. Né? Então, são coisas pequenininhas que às vezes a pessoa vai dando em retirada, se a gente não cuida. Né? Principalmente eu vejo muito no setor corporativo, tem um descuido, gente, e tem um reflexo. Tem um reflexo. Porque se a gente não está naquela ponta administrando bem a situação, todos os reflexos na parte operacional vêm da gestão de cima que não está vendo. Começando, comentando assim, né, que você está falando mais do lado
empresarial. Mas isso também acontece em outros níveis, como, por exemplo, você pertencer até a um grupo de pessoas religioso mesmo, né? E às vezes o grupo também tem essas posturas, né, de silenciar, de não responder, então não é só no empresarial. Eu participei de um grupo de uma parte espírita mesmo, que havia esse silenciamento, entendeu? Só um lado podia falar e quando a gente falava era cortado. Então às vezes... E não comentava. Já não o outro comentava, que falava o que queria, todo mundo comenta também. Entendeu? Te Então, dá se um sente desprezo. pertencida, né? Te dá um desprezo. e você percebe isso, né? Que percebe. quem pode falar, quem que não pode falar. Sim. E aí ficam essas sombras, né? Realmente. Aí até que ponto é tudo isso, até que ponto eu me acuei diante dessa situação. Então acontece muito. E é o que a Vanusa falou, isso acontece em todos os lugares, até dentro de casa, gente. A Vanusa não se sentiu pertencida e provavelmente você se distanciou. Aí você vai saindo. Vai saindo. Daquele espaço, porque ele não te inclui mesmo, né? Isso. Não... Olha, eu já me senti esses dias, eu fui participar de um grupo, aconteceu uma situação, era para trazer esse engajamento, e aí eu não gostei desse tipo de atitude. Eu acho que teve uma determinada exclusão e, tipo assim, a pessoa validando, fulano, ciclano, fazendo as distinções, né? Porque isso na empatia, gente, o favoritismo é uma coisa muito prejudicial, tá? O favoritismo, né? A gente precisa ter um olhar mais amplo, porque quando você entra com essa questão... Eu já brinco que é panela. Tem uma panela, Tem. panelas que se ajuntam e acabam não entrando o grupo todo. Não entra. Mas é aquela coisa, gente, vão ter grupos. Agora, o ideal era a gente, todo mundo se dar bem, tudo fluir, a gente poder comunicar as nossas verdades, né? Trocar, crescer. Só que não vai acontecer isso em todos os lugares. E a gente tem que estar preparado para isso. Agora, o seguinte, pensando num processo de empatia, de olhando, né? Por exemplo, a gente tem a intenção que isso daqui funcione. Independente das diferenças, a intenção do grupo tem que ser a mesma para que as coisas funcionem. Aí tem que ter o pertencimento, respeito das diferenças. Mas isso tem todo um trabalho para a gente ter esse entendimento, né? E antes da gente seguir, gente, o que realmente nos sustenta todos os dias, né? Será que a gente faz tudo sozinho? Eu trouxe até um vídeo para compartilhar com vocês, eu gosto desse vídeo. E aí depois eu quero que vocês se atenham a essas duas perguntas, tá? O que realmente nos sustenta todos os dias e será que fazemos tudo sozinho? Eu vou colocar esse vídeo para vocês, tá? Eu vou perguntar porque perguntar não ofende. Se você estivesse só no meio da floresta, do mangue, do deserto, quanto tempo você sobreviveria? As coisas que você faria para sobreviver, fogueiras, nós, filtros, caçar, colher, cozinhar, você inventou todas elas ou você aprendeu com alguém? O carro que você dirige, o Uber que você pega, foi você quem montou? As peças para montar, quem foi que fabricou? Quem foi que inventou e fez o design? O combustível que o carro queima, quem escavou, quem beneficiou, quem transportou? As ruas em que você anda, foi você quem projetou, que construiu? É você que limpa e que faz a manutenção? Quando um cachorrinho morre na rua, quem é que recolhe? O aplicativo para chamar o carro, foi você que desenvolveu? A linguagem de programação que faz com que ele rode, quem foi que inventou? O celular que está no seu bolso ou na sua mão, foi você quem construiu, projetou, fabricou, embalou, transportou? A energia que alimenta esse celular, foi você quem captou? Os geradores, capacitores, postes, cabos, fios, tomadas. A parede da casa onde está a tomada, os tijolos, o cimento, a tinta que fazem essa parede. O diploma que você conquistou e colocou num quadro nessa parede. O aprendizado que esse diploma atesta. Quem ensinou? Quem inventou aquilo que foi ensinado?
extraiu a matéria-prima, projetou, fabricou, embalou, transportou, estocou, vendeu lápis, caderno, computador e tablet. E os livros. As ideias que você teve. A língua que estrutura essas ideias, qual era? Foi você que inventou essa língua? Você aprendeu ela sozinho? A comida que abastecia o seu corpo, a água que hidratava sua mente pensando naquela ideia e que irrigou as plantações. Quem regou, plantou, tratou, colheu, embalou, vendeu? Quem colocou a carga no caminhão? Quem dirigiu o caminhão? Quem contou o dinheiro para o seu troco ou passou o seu cartão? Quem fez esse dinheiro? Quem regula esse dinheiro? Quem inventou a ideia de dinheiro e as várias pontas que são necessárias para que o dinheiro seja dinheiro? As contas que você faz, quem inventou ou descobriu a matemática? Os algarismos indo-arábicos e os algoritmos, quem foi que criou? A caminhada que você deu quando não queria pensar em nada, só queria cansar o corpo e descansar a cabeça. As suas pernas cansaram. Mas quem fez as calçadas? Quem fez os tênis? Se você estivesse só, no meio de uma selva de pedra, por quanto tempo você sobreviveria? Gente, o que vocês acharam desse Acho vídeo? que não existe autossuficiente Não existe o autossuficiente. Não, todos nós dependemos um do outro. O que mais, gente, vocês viram? O que vocês acharam desse vídeo? Fez sentido para vocês? Total. Né? Então, o que acontece, gente? Esse vídeo ele fala de algo essencial, que é a questão da interdependência. Né? Então, é aquela coisa, você ser dependente do outro é ruim, mas a gente tem que saber que existe uma interdependência. Nós dependemos um do outro, né, para sobreviver. Né? Todos nós somos importantes, né, e pertencemos a esse quebra-cabeça, que se chama vida. Né? E esse vídeo, gente, ele convida a gente a olhar com mais empatia para o papel de cada pessoa na construção do coletivo. Né? Como que é importante? Porque assim, às vezes algo assim tão pequeno, né, e a gente não consegue ver isso no dia a dia. Mas você vê, existe todo um sistema. Né? Então, quando a gente está falando de interdependência, isso significa que a gente pertence a algo maior. Nós não estamos sozinhos. A gente tem que tratar de todos da mesma maneira, né? Seja o presidente, uma pessoa que limpa o nosso chão, entendeu? Acho que a empatia tem que estar aí, porque muitas pessoas, infelizmente, não tem esse discernimento ainda. Não tem. E às vezes está num processo de sofrimento tão grande, né? Igual a gente sempre está falando do tema, saúde mental. A pessoa está com o copo cheio imenso, está mal, ela não vai conseguir tratar o outro bem. Gente, quem não está bem não consegue ter empatia. Ela não consegue olhar para o outro, não vai conseguir ter compaixão. Se a pessoa está com muita dor, ela está revoltada, ela está brava, ela está irritada, ela está nervosa, né? E aí não tem como. Agora, o que acontece? Como é importante a gente saber pedir ajuda, né? Daí que entra a saúde mental que você estava falando, né? Sim. Desde o início. Porque na psicologia a gente chama de transferência e contra-transferência, por exemplo. Eu vou tratar você do jeito que eu me trato. Então, se eu sou uma pessoa rude, com certeza internamente eu também sou uma pessoa muito machucada. Sim. Agora, se eu sou uma pessoa gentil, há chances de eu também me tratar bem, porque o amor começa primeiro da gente, depois para com os outros, aí flui melhor. Com certeza, e faz toda a diferença, né? Só que enquanto as pessoas não tiverem a consciência disso, o sofrimento é cada vez maior. Aí é difícil. Por isso que às vezes, né, como é importante a gente conhecer algumas coisas para a gente poder também se tratar melhor e a gente também entrar num lugar de ser o nosso melhor amigo. Porque se a gente não se trata bem, gente, como você vai tratar bem o outro se você vai lá e usa o chicote em você o tempo todo? Né? Às vezes uma pessoa que julga muito, critica muito,
Com certeza, dentro dela é uma pessoa super crítica, super julgadora de si. Ela nem tá vendo aquilo que ela tá fazendo. Acha normal. Acha normal, acha normal. E é muito mais fácil falar do outro do que olhar para as nossas dores. Porque daí você fica prestando atenção no outro e tampando a sua dor. Né? Então, assim, para vocês verem como está tudo interligado, gente. Sim. Né? Então, olha, a gente trouxe nessa primeira etapa a questão do pertencimento, né? E aí agora a gente vai entrar na conexão. O que é? A conexão é o que nos une, né? O que é essa ponte? E aí como que a gente pode fazer isso? Por meio do poder da empatia. Né? A empatia, ela cura a gente. Ana, você acha que quer parar aqui pra gente começar a segunda parte? Pode ser. Ana, para, vamos para a segunda parte. Interessantíssimo, eu adoro esses assuntos, porque eu também sou da comunicação. Então É. eu ficaria aqui a noite inteira. Você quer falar, não? Não, pode passar a segunda parte.